sei se você lembra esse vídeo aí, ocorreu numa sala de parlamento aí, não sei se Ucrânia, alguma coisa nesse sentido, né, que o cara pega e lança uma granada aí no meio da discussão política dessa de comissão de alguma coisa aí. Aí veja só a reação de todo mundo, né? Я вам скажу, 45 тысяч, 45 тысяч, чуєте, 45 тисяч, чуєте, 45 тисяч нараховується голові. Умножайте мені на 14 Можете місяців. добре, може я. Ні, ну не помагайте, не суддям. Та можна говорити. А Може я. Може я. Оздоровчик на цих 13. Então a pergunta que fica, velho, por que que ninguém saiu do lugar? Né? E lógico que, pô, para a gente responder isso, demandaria ali uma boa discussão, né? Mas alguns pontos são bem interessantes. E o maior deles, eu diria que é a expectativa. Né? No ambiente em que discussão é coisa comum, gente gritando é coisa comum, não tem nível de alarme nenhum com relação a isso, porque a expectativa, a configuração de um ambiente político é um monte de gente gritando, esbravejando, mas em princípio ninguém vai matar ninguém de verdade. Né? Então é uma coisa que o que no ambiente normal seria um sinal de alerta muito grave, né, de alguém gritando que, meu irmão, está iniciando um conflito, ninguém sabe o que é que isso daí vai dar. No ambiente político, a expectativa é sempre essa, né? Todo mundo vai gritar pra caramba de um lado pro outro, ameaça, ver, coisa e tal, e parou por aí mesmo. E aí, mesmo com uma guerra acontecendo, uma pessoa pega uma granada, aciona ela, todo mundo a gente vê uma demonstração de medo, todo mundo tampando o ouvido, mas o que será? Será que não está calibrado a expectativa do que acontece quando a granada explode? De aonde chega a explosão, do que causa com todo mundo? Será que as pessoas não têm referência? Ou se, por exemplo, você chega e avisa, ó, vou usar uma granada e todo mundo vai morrer, e aí você aciona a granada, seria algo diferente? É porque o cara estava na porta impedindo ali talvez a saída? O que é que acontece para ninguém nem se levantar de onde está, mas colocar a mão no ouvido? Ou seja, tem a expectativa de um barulho alto. Será que pensaram que era uma bomba de São João só e não uma granada defensiva, né, com alto explosivo ali, um poder de fragmentação? Então, muito provavelmente, se fosse numa área de conflito da guerra, num campo de batalha, e alguém visse a granada sendo utilizada, talvez seria muito mais rápido essa mobilização de comportamento para sair. Talvez se uma pessoa só tivesse saído do lugar, tivesse levantado para tentar correr, muita gente iria fazer isso na mesma hora. Mas como não ocorre, e aí tem algumas propostas, né, da psicologia social, como o efeito do espectador, né, por exemplo, que justamente quanto mais gente você tem no cenário ali, para alguém se diferenciar dos demais e fazer alguma coisa é mais difícil, é mais custoso. É que nem na sala de aula alguém levantar a mão para fazer uma pergunta. Se não tem ninguém perguntando nada, para uma pessoa levantar a mão e fazer a pergunta é mais difícil do que quando um já começou, aí um segundo vai levantar, o terceiro e tal, e a coisa vai ficando mais fácil. Né? E aí, se um rompe esse efeito do espectador, aí vem uma outra proposta que é de efeito manada, né? Que uma vez que um faz, aí todo mundo tende a fazer. Como ajudar alguém na rua, tá? Alguma situação acontecendo, fica todo mundo ali olhando, ninguém faz nada. Quando o primeiro faz, aí todo mundo começa a fazer. Mas só para a gente entender como algo que seria assim, pô, meu irmão, é preservação da própria vida. Lógico que a pessoa vai correr de uma granada prestes a explodir. Mas a gente tem aí o caso da vida real, o negócio acontecendo e ninguém sai do lugar. Só ver mais uma vez aí rapidamente. 45 тисяч нараховується голові. Умножайте мені на 14 місяців. Можете добре, може я. Ні, ну не помагайте, не суддям. Та можна говорити. Оздоровчик на цих 13. Olha a postura, né, dessa mulher aqui, um medo muito grande. Essa daqui também já começa a proteger o ouvido, né? Então entende qual é a natureza do estímulo, entende que é alguma coisa que vai fazer barulho. Aqui também no movimento de esquiva e tirando o olhar.
E aí já está incrédula, volta a olhar para o agressor. Aqui não está fazendo nada, aqui não está fazendo nada. Como se a coisa fosse, não, deve ser alguma pegadinha, não é possível. Tá com um demônio que alguém vai soltar duas granadas aqui dentro de uma sala dessa, numa situação política dessa. Aí depois que explode, aí todo mundo que consegue ainda, aí sai do lugar, corre, grita, tal, tem todo esse complemento aí da comportamental. Vou passar um outro vídeo aqui já em uma outra nuance, essa questão de agir ou não agir. Não sei se vocês já viram aí esse caso. O cara vai atacar o policial, a faca, vai tentar atirar aí a arma dele, o policial tentando se defender o tempo todo. E a gente vai ver um negócio bem interessante do fenômeno do comportamento. É como essa análise de risco, né, do risco de ajudar, o risco de fazer alguma coisa, é algo que está o tempo todo variando durante cada segundo da situação. Então é por isso que eu faço a pergunta aí, né? Por que as pessoas se aproximam e se afastam tantas vezes, né, nessa interação aí? Até que vai finalizar aí com disparo. Vai acontecer. Então, vejam, o cara, ele, não, vou ajudar, vou intervir. Aí, de repente, o cara que estava com a faca voltada para o policial, volta a faca para a pessoa que intervir. A pessoa, não, vou agora não. Justamente mostrando que essa decisão da atuação, ela, o tempo todo está variando de acordo com o contexto, com a configuração exata, né, que dá uma avaliação de risco para a gente. Então, por isso que eu falo com relação a essa questão, por exemplo, de fator de distância e se você é o alvo ou não da agressão com relação a usar aparelho de pontaria. Lembra que eu comentei no começo? Ó, às vezes tem gente que relata, não, eu usei, eu fiz alça-massa no tiro de pistola num confronto que eu tive. Só que quem era o alvo da agressão? Não, o cara estava assaltando uma outra pessoa. Então o foco do agressor estava voltado para um terceiro. E aí a sua balança do risco aí lhe dá vamos dizer assim, uma tranquilidade de conseguir usar o aparelho de pontaria da sua pistola na decisão do disparo. É como o cara que tá aí, eu vou ajudar, eu vou bater com um tonel, com não sei o quê, vou tentar fazer uma coisa. Quando o cara vira a faca para ele, ele, não, vou agora não, vou já já. Aí volta de novo pro policial, cara, não, agora eu vou de novo ajudar. É como funciona a nossa avaliação dinâmica, né, de risco em uma ocorrência. Então, tem uma frase interessante no livro de psicologia social, que o cara fala assim, quando ele fala sobre a dificuldade de conduzir pesquisas de psicologia social, porque você está tentando fazer um experimento para demonstrar como as pessoas se comportariam na vida real, né? Se você avisa ela que é um experimento e qual é o objetivo, a única certeza que você tem é que ela vai simular um tipo de comportamento e não se comportar como ela faria na vida real. Então, toda a engenharia, a engenhosidade desse tipo de experimento é você omitir a intenção real do experimento. Fingir que está pesquisando outra coisa, né, para que a pessoa participe e se comporte de maneira mais próxima do natural. E aí ele fala que se a gente perguntar como uma pessoa se comportaria ou como ela agiria em determinada situação, a única coisa que a gente vai conseguir é um retrato do que ela queria fazer, do que ela entende que queria fazer num momento como esse, e não o que ela faria. Não, por isso a dificuldade, por exemplo, da gente analisar às vezes um vídeo, né, de falar sobre o jeito correto de agir ou não, o que é que a pessoa deveria fazer ou não, porque muito dificilmente a gente se coloca exatamente no lugar do indivíduo que está ali, com todas as nuances da atuação na situação real. Beleza? Então, depois é o engenheiro da obra pronta, né? Depois que a gente sabe o resultado, sabe o que aconteceu. Ah, o cara atirou, mas errou o disparo, pegou no inocente. Ah, então beleza, era só não ter atirado. Ah, o cara não atirou, mas morreu.
Ah, era só ter atirado. Ah, atirou, mas errou. Era só acertar. É que nem quando o cara tá jogando bola, aí o cara chuta, vai lá longe do gol, o cara, puxa, bicho, se fosse ali no gol, era gol.